Ensine a criança no caminho em que ela deve seguir. E mesmo quando ficar velha, não se desviará dele. Observe uma coisa, irmão. O texto não diz para você ensinar a criança no caminho que ela segue. Tampouco diz para ensinar a criança no caminho que você anda, mas no caminho que ela deve. É o caminho dela. Ensinar a criança no caminho dela. Aqui nós temos uma mudança até de linguagem. As irmãs fizeram... Tá rolando um clima aí, mas fique tranquilo, tá? Lá na Vila Talarico, eu tenho um amigo que é o Max, Zona Leste. Na Vila Talarico tem um Max, perdão. Ele, junto com a esposa, eles eram assim, do grupinho infantil. Da mesma igreja. Ficaram assim com essas brincadeiras, cresceram, ficaram jovens, namoraram, casaram, estão até hoje com... Bom, ensinar no caminho da criança é uma tarefa difícil. E exige... Fiquem atentos. Irmão, não precisa se preocupar com a criança, não. Criança correndo não nos atrapalha, tá? O que atrapalha são os adultos correndo atrás da criança. A criança não, deixa ela ir. Daqui a pouco ela passa. Tinha um bocado aqui que corria na igreja, né? Agora já quietou. E aí vão chegando outros. Daqui a pouco eles aquietam também. Fiquem tranquilos. Agora o adulto é que não pode se distrair com a criança, correr atrás da criança, brincar com ela durante o culto. Você tem todo o tempo de segunda a domingo para fazer isso antes do culto. Na hora do culto, não. Então, ensine a criança no caminho, exige uma mudança de postura e de linguagem. Agora, eu não estou dando um sermão para a criança. Quem deu um sermão para a criança foram as irmãs. Usaram a linguagem delas. Mas eu estou falando com adultos agora. Então, nesse esforço que nós precisamos ter, nem todos querem pagar esse preço. E eu vou dizer por quê. É comum a gente, eu fico observando isso e algumas vezes até quando acontece na minha frente, eu e a irmã Cida estamos juntos, a gente comenta, isso vira assunto entre nós. Muitas vezes os pais estão andando com os seus filhos na rua, numa avenida, e ela está com a criança meio que... Sabe aquela ideia de você dar a oportunidade da criança segurar o seu dedo apenas? Tipo assim. E aí a criança solta rapidamente e atravessa a avenida. Aí o pai dá um solavanco, um pescoção na criança e fala assim: você não está vendo? É um carro. Como se a criança fosse adulto. Como se a criança soubesse que se ela atravessar a rua virá um carro. A gente às vezes tem essa sensação, os pais muitas vezes, não todos, mas muitos fazem isso. Cobram da criança uma maturidade numa situação que ele deveria ter, e não a criança. Agora, como é que faz para ensinar uma criança que ela não deve atravessar a rua na linguagem dela? Porque é isso que o texto está dizendo. Ensine a criança no caminho em que ela deve andar, na linguagem dela. Então eu pergunto, quantos de nós, eu não sou pai, mas já foi até a rua, uma avenida, uma passarela, uma faixa, e na linguagem da criança, para ensiná-la a atravessar?
Alguns pais já falaram aqui, eu já, parabéns, mas a maioria... Olha lá, a irmã Célia, olha lá, o Fabinho, aí. Olha lá, mais alguns aí, ó, tá vendo? Tá vendo? Eu estou dando um exemplo. Eu estou dando um exemplo. Um só, poderia dar outros. Poderemos... Eu falei só de uma situação de você, no natural, normal, que ela vai se deparar, que é o atravessar a rua. Até aqui na porta da igreja, muitas vezes, quando a gente está numa curva, e de vez em quando passam os caras aí achando que aqui é uma pista, o S do Senna, do autódromo, já que a gente está aqui do ladinho, vocês podem ver que às vezes os pais se distraem um pouquinho, aí a criança corre para a rua e aí já vem aquele desespero. Isso é comum acontecer aqui. Então, ensinar a criança no caminho exige um cuidado ainda maior. Em se tratando da igreja, como fica? Irmãos, essa é uma questão muito séria, de muita responsabilidade, que precisa da atenção de todos vocês. Nós precisamos levar isso a sério, muito a sério, demais, bem além do que a gente está pensando. E eu vou explicar. Não é só trazer a igreja, porque nós passamos com a criança, acabei de dizer, fazem quase 2 anos que a gente não tem um culto infantil aqui. Significa dizer que nós estamos sem dialogar com as nossas crianças por quase 2 anos. Não é uma culpa minha, nem nossa, não foi nós, não fomos nós quem criou a pandemia. Nós não criamos a pandemia. Mas fomos obrigados. E deixamos as crianças à mercê de quem? Do quê? Do que foi dito aqui durante a exposição do teatro. Você, pai, precisa dialogar com a sua criança durante a semana os textos que são importantes e os conceitos que são importantes para que ela cresça e seja fortalecida na fé. Senão não vai adiantar, e aí eu vou usar essa palavra mesmo, não vai adiantar você trazê-la à igreja e como assim, dê um jeito nela. Ó, estou trazendo aí, dá um jeito nela. É verdade que Jesus dá jeito em todo mundo, deu jeito em mim. Ele dá jeito. Mas a gente pode fazer o trabalho como deve ser feito. Só que é preciso que a gente tenha disciplina. E como deve ser feito o trabalho de ensinar a criança? Também não basta você simplesmente ligar a TV e colocar a criança diante de um programa evangélico e deixá-la assistindo. Ou no YouTube. Você esqueceu que o YouTube atravessa todo vídeo que você está assistindo, o YouTube atravessa e coloca uma propaganda lá no meio? Então você, quando põe uma criança no YouTube, você a deixa disponível para qualquer pessoa. E parece que não, mas seria muito importante que a turma aí a turma da informação, até pode ser que um dia, quando terminar o curso que estou fazendo, me dedique a isso, porque também estudei, para fazer uma palestra com vocês sobre como que a internet dialoga conosco. Mas tem uma série na TV, na Netflix, se eu não me engano, que é importante vocês assistirem, por demais. Eu não me lembro agora, mas acho que o nome dela é Rede de Ódio, alguma coisa assim, se eu não me engano. E qual é o problema? Você vai ver como que as pessoas são fisgadas na internet.
Já percebeu que você abre uma página do seu celular e aparece as coisas que você gosta logo na tela? Parece que o Google conhece o seu pensamento. Na verdade, você vai dando sinais do que você gosta. A criança também dá. Bastou ela dar um clique em qualquer coisa. Qualquer coisa, o Google entende aquilo. E ele vai carregando o celular da criança. E aí ela está lá assistindo um vídeo, seja lá da Peppa, seja lá... Que Peppa é um péssimo desenho para assistir. Peppa é um péssimo desenho para assistir. Aí você pega, escutem só. A criança dá um clique qualquer que seja, às vezes ela pode até pegar o celular, no momento só de pegar o celular, ela dá um clique qualquer, o Google carrega aquilo, ele vai lendo aquilo, vai configurando os desejos dela, e toda vez que ela estiver no celular, o próprio sistema entende que é aquela pessoa que está no celular, por causa dos cliques que ela vai dando, e ele vai carregando aqueles vídeos e tudo aquilo que ela clicou. Depois, a gente não sabe por que a criança ficou daquela forma. Meus irmãos, mas então o que é que você precisa fazer? Novamente vou abordar uma conversa que parece que até chata. O pastor é chato. Não, eu não sou chato. Mas alguém perguntou para mim, quando é que o senhor vai parar de falar de ar-condicionado na igreja? Eu falei, você já viu os ar-condicionado na igreja? Ela disse, ainda não. Eu falei, então quando você vê, a gente para. Quando é que o senhor vai parar de falar de escola dominical? Quando vê você a escola dominical, porque até agora eu não estou vendo. Quando é que você vai parar de falar sobre esse assunto? Quando você começar a fazer aquilo que a gente parou de fazer, de falar, aquilo que a gente está falando. Senão a gente tem que continuar falando. Então nós vivemos uma deformação muito grande do caráter cristão. E os pais precisam entender que você não está lutando contra o pastor da igreja. Você não luta contra mim quando você não interage com uma atividade, com uma escola dominical. A sua luta não é contra mim. Você não me afeta em nada. Não desmonta meu trabalho, você dá um tiro no seu próprio pé. Não é a mim, mas é a você mesmo. Amanhã eu vou passar. Por um motivo ou por outro. Nós somos passageiros. E quando você interrompe... Veja, eu estava olhando aqui essa menina que estava lendo. Veja como ela leu bem. Nós desacompanhamos a Graziella é Graziella, né? Graziele por 2 anos. Ela leu super bem. Eu fiquei olhando essa menina lendo, tão concentrada, tão... Veja como passou. Não passou? Pegue uma foto sua de 2 anos atrás e uma de hoje. Façam isso. Façam esse exercício. É importante. Por essa razão, como é que você vai ensinar? Você precisa trazer a sua criança para a escola dominical. Você precisa falar a linguagem dela. Você precisa revisar os textos com a criança durante a semana na sua linguagem. Na linguagem dela, quero dizer. Ah, pastor, mas esse negócio aí, escutem, mas esse negócio do virtual, isso aí é um saco, desculpe a palavra. Eu também acho. Mas eu não tenho outra saída para a escola dominical, é essa. E aí, o que eu faço? Eu pulo da ponte, cometo um suicídio? Porque eu não gosto do virtual?
Eu não gosto do virtual, mas eu assisto YouTube, eu estou no Facebook, eu estou no Instagram, eu estou no Twitter, eu estou no GTR, eu estou em tudo quanto é lugar. Então vamos acordar para esse sentido, porque nós precisamos mudar de posição. Inclusive os pais que hoje vão apresentar a criança. Vocês precisam saber que não é um passe de mágica. Não existe a varinha da abracadabra, da Alice. Vou levar a criança à igreja, vamos orar por ela e ela vai voltar no casamento e está tudo certo. Não é assim que funciona. Se você não seguir o roteiro descrito na Bíblia para educar a sua criança, ela terá muito mais facilidade de se desviar da igreja do que quando você tendo feito todo o trabalho. Então é preciso, é necessário